Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está comigo no Teólogos do Twitter, onde eu reajo a coisas que estão viralizando sobre teologia aí na internet. Esse mês eu fiz um react a um quase doutor em teologia que abandonou a fé. Virou ateu? Isso, ele virou ateu e faz vídeos falando sobre ateísmo na internet e tudo mais. É o Doutor Misterioso, porque eu fiz perguntas aqui sobre onde é o doutorado dele e tal, e eu não recebi muitas informações sobre o senhor, não. Alguém comentou, estudou não sei aonde e tal. Descobri só que ele é evangélico, parece que estudou na luterana. E eu acho que é toda a informação que eu recebi. E ele fez uma série de vídeos sobre textos bíblicos que me fizeram desistir da Bíblia. E eu reagi à parte 1, mas tem outras partes, eu vou reagir também agora aqui à parte 2. Se você achar esse vídeo instrutivo, você deixa seu comentário, você se inscreve aí no canal e tudo mais, que aí você me faz perceber que esse conteúdo tá sendo útil pra você, e aí eu posso tentar produzir talvez a parte 3 ou a parte 4, por que não? Eu nem sei se tem parte 4, nem sei se tem parte 3, eu tô presumindo que tem. Então vamos lá. Lembrando, tá, um aviso que a gente sempre dá, não é pra lançar hate pro cara, evitem comentários excessivamente agressivos sobre o rapaz, né? Sim, nem um nível agressivo, né? A gente tá aqui fazendo um trabalho educacional, a gente tá aqui tentando entender, né, uma fé diferente da nossa, uma forma diferente de enxergar o mundo, e a gente quer trazer algum tipo de instrução em cima desses comentários públicos que ele coloca na internet. Ele tá falando publicamente sobre aquilo que ele acredita, e a gente vai comentar aquilo que ele acredita, já que é uma expressão pública das ideias dele dentro de uma arena pública de debate, que é a internet. O objetivo não é humilhar ninguém, não é destruir ninguém, não é destroçar ninguém, não é ofender ninguém. O objetivo é só construir raciocínio em cima disso aqui, tá bom? Seja um teólogo gente boa. Não faz mal nenhum ser gente boa, certo? Se alguém se ofender com a verdade que a gente tá pregando, aí beleza. Aí o problema é de quem se ofendeu. Mas a gente pode expressar a verdade de forma educada, porque não? Eu acho que isso representa o Espírito de Jesus. Dito isso, simbora reagir ao parte 2 dos trechos bíblicos que me fizeram desacreditar da Bíblia. Trechos bíblicos que me fizeram desistir da Bíblia, parte 2. Aviso importante: se você quer continuar sendo homofóbico tendo a Bíblia como base, esse vídeo não é pra você. Se você quiser continuar sendo homofóbico tendo a Bíblia como base, eu acho que isso ninguém deveria ser homofóbico tendo a Bíblia como base. A grande questão é como é que você define homofobia. Eu entendo homofobia como um discurso de ódio. Um discurso de ódio é quando você incentiva a violência ou a remoção de direitos civis de indivíduos na sociedade, por terem uma característica diferente, alguma coisa assim. O que não é o caso de quem, por exemplo, diz que homossexualidade é pecado. Completamente diferente. Eu acredito que homossexualidade é pecado. Significa que eu acho que homossexuais devem ser maltratados? Nunca. Que homossexuais devem apanhar na rua? Nunca. Que homossexuais devem perder direitos civis de participação social? Nunca. São pessoas a serem bem tratadas com carinho, com cuidado, com respeito, como qualquer ser humano na sociedade. Mas eu acho que aquele comportamento, quando praticado, é um comportamento pecaminoso. Para algumas pessoas, isso é o bastante para você ser taxado como homofóbico. E aí é só intolerância de quem acha que a gente não tem o direito de ter uma visão religiosa sobre comportamentos ou impulsos morais. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Esse vídeo vai ser uma continuação ao vídeo que eu já fiz sobre os principais trechos que me fizeram desistir da Bíblia. E agora eu vou dar foco a um texto muito específico e que é cheio de controvérsias. Pois então, aqui vai minha análise de 1 Coríntios 6:9. Opa! Vamos brincar de exagero, eu vou abrir meu logo já vou abrir meu Logos Bible Software. Eu sou o maior divulgador do Logos no YouTube, eu acho, viu? De tanto que eu falo do Logos aqui. Vocês vivem perguntando, onde é que tu faz exegese? A Logos não me paga pra divulgá-los, certo? Uma vez eu fiz uma publicidade pra Logos, mas faz muitos anos. E aí, se a Logos quiser fazer uma parceria comigo aí, né? Eu nunca estou rejeitando publicidade de coisas que eu já uso. Então eu uso Logos todos os dias da minha vida. Eu uso o Logos Bible Software pra fazer minhas exegeses. E aí já abri aqui 1 Coríntios. Já tô aqui, ó. Já tô na carta. Capítulo 6. Tá com o meu greguinho aberto aqui. Meu léxico do Lounaida tá aqui do lado. Eu vou abrir o Bidag também aqui do lado. Que é o léxico de Bauer. E pronto. Estou pronto pro nosso vídeo. Vamos ver. Mas se prepara, porque depois dessa pedrada, você não vai mais poder utilizar a Bíblia pra ser homofóbico. Uhul! Vai vir pedrada! Adoro essa promessa. Ele tá dizendo que tem homofobia na Bíblia. Na verdade é o contrário. Ele tá dizendo que não tem homofobia na Bíblia. E as pessoas interpretam o texto de forma homofóbica. E ele vai mostrar que o texto não é homofóbico. O que é que ele quer dizer com isso? Eu acho que ele vai tentar argumentar que o texto não está condenando a prática homossexual. Eu acho que é isso. Vamos ver. 1 Coríntios 6:9, conforme a tradução da Nova Almeida atualizada, fala o seguinte. Excelente tradução, viu? Escolheu uma boa tradução. Acabei de sair, ó. Porcaria, calma aí. Eu usei um atalho do Windows. Não, voltou já. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que praticam a homossexualidade. Mas será que a gente deveria traduzir esse termo por homossexualidade mesmo?
Sim, deveria. Vou abrir aqui agora, entrar aqui no 6.9, que ele leu numa tradução muito boa, que é a NAA. Tem duas palavras que vão ser usadas aqui, sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus. Ele fala nem afeminados, nem homossexuais. Aqui no verso 9. Afeminado é uma palavra muito famosa na internet, que é a palavra malakoi, certo? Malakoi do hebraico, aprendemos com o Felipe Neto. Malakoi. E a palavra arsenokoitai. São duas palavras muito interessantes. A palavra malakoi, que vem de malakos, é uma palavra, segundo o melhor léxico que nós temos, que é o Lounaida, para se referir ao parceiro passivo em uma relação homossexual masculina. Porque no grego, assim como em outros idiomas, existe uma série de palavras diferentes para descrever tipos de homossexuais. No grego havia uma palavra específica para homossexuais passivos e outra para homossexuais ativos. Que a gente tem malakos, que é a palavra que é usada para homossexuais passivos. E a gente tem malakos, afeminados, e homossexuais, que aqui é arsenokoitai, que vem de arsenokoites, que seria o parceiro masculino em uma relação homossexual de forma mais geral, ou atrelado talvez, em algumas referências, ao parceiro ativo do ato homossexual. Iago, por que existem palavras diferentes para passivo e ativo aqui? Porque dentro da cultura greco-romana havia muita prostituição cultural, havia muitos contextos de pedofilia, de homossexualidade cultural, de pessoas que passavam por intercursos sexuais exclusivamente passivos por serem discípulos de filósofos. Existe toda uma questão de uma filosofia e de uma sexualidade grega muito ampla, de forma que eles dividiam muito bem os tipos de homossexualidade. Uma pessoa que era homossexual apenas ativo, ele geralmente estava numa posição maior de poder do que alguém que era um homossexual apenas passivo, que muitas vezes era um discípulo de um filósofo ou alguma coisa do tipo, que pagava pela sua educação, em parte, com atos homossexuais com o seu mestre. Era uma cultura muito louca, o mundo helênico, tá? Por isso havia palavras que descreviam de forma muito detalhada cada tipo de vida e de participação sexual. Por isso que aqui, se Paulo estivesse condenando apenas um tipo de homossexualidade, alguém poderia ler e achar que ele tá falando de um outro tipo de participação homossexual. Ele usa duas palavras para deixar muito claro que ele tá condenando todo tipo de ato sexual homoerótico. É interessante até porque a palavra arsenokoitai vem de duas palavras para a ideia de deitar na cama, de um homem que deita na cama de outro homem, que evoca justamente Levítico quando proíbe e trata como uma abominação que um homem, né, deite na cama de outro homem, com referência a um ato homossexual, não é? O que é um peso ainda maior lexicográfico acerca do significado dessas palavras. Só olhar aqui no BDAG, que é o outro léxico de referência, malakos, quando é usado com referência a roupas, pode significar algo mole ou macio, mas quando se refere a uma pessoa, fala de ser passivo em uma relação do mesmo sexo. Aqui é o BDAG, que é outro léxico de referência. Se a gente vai para homossexuais, aqui no caso arsenokoitai, ele vai fazer aqui muitas referências ao uso em Eusébio, em outros autores da cultura helênica, e traduz como um homem engajado em atividade homossexual. Aqui, um homem que se engaja em atividade sexual com a pessoa do seu próprio sexo. Nossa discussão aqui é bem ampla sobre o modo como o texto é usado na cultura helênica, mas é basicamente no mesmo sentido. Então, assim, temos Lounaida, o principal léxico de domínio semântico. Temos o BDAG, que é um léxico de modelo mais tradicional, ambos trazendo os mesmos sentidos para o texto. Então vamos ver como é que o nosso quase doutor vai argumentar sobre isso. Os termos que são traduzidos como homossexualidade são malakoi e arsenokoitai. Mas antes de falar especificamente da tradução desses termos, vamos pensar no contexto de Coríntios. Politicamente, a cidade era romana, mas culturalmente, a cidade era considerada grega. Sim. E mesmo as pessoas romanas foram influenciadas pelo helenismo. Era uma cidade que era considerada muito importante intelectualmente, porém bastante corrupta e moral, e era um lugar em que a satisfação sexual importava mais do que todas as coisas. Até aqui tudo certo. É isso mesmo, o contexto histórico de Corinto tá muito bem colocado aqui. Então era comum, por exemplo, filho ter sexo com a mãe, irmão com irmã, irmão com irmão. Então, comum é um termo complicado, porque Paulo vai argumentar em 1 Coríntios, e aí é uma fonte histórica importante, tá? Porque, não sei se você sabe, o Novo Testamento é uma fonte histórica também. Ele vai falar que nem os gentios fazem aquilo. Então, para Paulo, e aqui parece que existe um remontar histórico complicado por parte do Matolão, para Paulo era uma coisa incomum que filhos deitassem com a esposa do pai, certo? Ele vai dizer que nem os gentios faziam isso. Então, não era tão comum assim, tá? Esse tipo de atividade incestuosa ali em Corinto. Existia, tanto que existiu até na igreja, mas Paulo trata como uma coisa abominável, uma coisa horripilante, até mesmo para uma cultura fora do contexto de igreja, tá? Então, acho que existe um remontar histórico complicado aqui. E os judeus já há muito tempo consideravam as comidas oferecidas a ídolos e a imoralidade sexual características da cultura que eles consideravam pagã. E aí Paulo teria recebido uma carta da comunidade ali da cidade,
questionando algumas atitudes das pessoas. E ao que tudo indica, as pessoas que escreveram essa carta para Paulo são pessoas que estavam tentando deixar essas práticas consideradas gregas da busca pela imoralidade sexual e queriam seguir os ensinamentos do cristianismo. E aí Paulo então escreve a carta de Coríntios para criticar diversas práticas e costumes que estavam tomando conta da comunidade cristã da cidade e mostrar como elas não se encaixavam nos costumes que ele considerava correto para o cristianismo. E aí nesse contexto, entre outras coisas, Paulo cita Malacói e Arsenokoitai. Vou dizer, tá? Aí já sou eu sendo amargo. Aí vocês me perdoem pelo meu amargor desnecessário. Mas tem umas coisinhas que às vezes me deixa cansado nesse mundo de dar contexto teológico para as coisas. Eu aprendi com Grant Osborne, no famoso A Espiral Hermenêutica, no apêndice onde ele fala sobre pregação. Ele vai falar o seguinte, que tudo que merece ser explicado, merece ser aplicado. Ou seja, a gente só deveria estar explicando o que vai aplicar. Então, a partir do momento em que ele está dando todo esse contexto, eu não consigo visualizar onde todo esse contexto ajuda na interpretação do texto em si nesse momento. Ótimas curiosidades sobre Corinto. Como a leitura da passagem vai ser afetada por essa leitura de Corinto, eu não sei. Eu acho que de forma nenhuma. Porque ele está dizendo que existia imoralidade daquele tempo, muita imoralidade no ambiente cultural em volta de Corinto, e Paulo vai escrever uma carta para condenar comportamentos imorais em Corinto. Assim, beleza. Eu acho que todo mundo que, antes mesmo de ler qualquer outra coisa, já presume que esse é o contexto mais básico de qualquer carta de Paulo. Sei, né? Aí sou só eu sendo chato também. Vocês me perdoem pela minha chatice. Malacói, literalmente, sem contexto, significa algo como mole, macio ou suave. Não! Significa isso quando ele é falado para objetos. Quando Malacói é usado em referência a objetos, vem como suave, macio. Mas esse não é o domínio semântico de Malacói quando se refere a pessoas. Tanto que quando Lounaida, que é um léxico de domínio semântico, ele nem vai colocar macio como domínio semântico principal de Malacói. Nem aparece macio como domínio semântico. Porque o domínio semântico principal da palavra não é esse. Quando ele é aplicado a pessoas, aí que não é mesmo. Não é um termo usado pra alguém macio. Porque a pele dele é macia, ele faz skincare. É um termo usado pra alguém que é macio, sei lá. Tipo, você fala assim, essa camiseta da Insider é macia. Então é uma camiseta Malacói. Não é isso, tá? Mas se... Imagina, se eu poderia usar. Se eu tenho assim... Uma camiseta é macia, e eu vou ler no grego, tem essa camiseta é malakos, essa camiseta é malakoi, eu não vou interpretar que ele tá falando de alguma questão sexual da camiseta. Eu vou interpretar que ele tá falando que a camiseta é gostosa, tem um tecido macio. Porque as camisetas da Insider tem mesmo, tá? As camisetas da Insider são malacói. São malacói porque são camisetas de tecido macio. Um tecido agradável, que você, sente aqui na sua pele, é uma delícia. Essa deve ser, olha, de todas as publi, de todos os ganchos pra publi que eu já fiz na minha vida, olha, esse tem uma dose de polêmica, eu tô lidando com uma coisa, né, de grego e tal, tem um quê de academicismo, né, uma coisa inteligente, eu tô discutindo grego bíblico, tô discutindo domínio semântico aplicando a uma publi de uma roupa, tô discutindo uma questão de ética sexual, a partir de exegese do grego koiné e usando isso pra divulgar uma camiseta. Então assim, se você não assistir essa publi e não for conferir os descontos do aniversário da Insider, certo? Eu não sei como fazer você me dar atenção aqui nesse negócio. Porque assim, eu acho que eu merecia um prêmio. Eu merecia, eu tenho que estar no Insider, eu tenho que estar no Awards desse ano da Insider só de melhor gancho, tá? Porque eu tô cada dia mais a gente tá galgando caminhos maiores em busca do gancho certo pra lhe lembrar. Ei, mano, acabei de fazer um gancho pra Insider usando malacói. Eu tô de parabéns. Eu estou orgulhoso de mim mesmo. Eu saí aqui da publi de tão orgulhoso que eu estou de mim mesmo, de ter conseguido fazer de improviso. A galera acha que tem um roteiro aqui. Aí, tu dê testemunho que eu faço de improviso aí, pelo amor de Deus. Isso aqui. Mas, veja, você pode ter acesso à sua roupa malacói, à sua camiseta macia, através do nosso cupom Teologia, que te dá 15% de desconto. Mas neste mês, exclusivamente, no mês de aniversário da Insider, você pode chegar a 30% de desconto em diversos produtos do site. Então, corre lá, porque eles têm camiseta hidrorrepelente, camisa social e calça, que a água escorre por fora. Você tem underblock shirt, que você usa por debaixo da sua roupa, pro suor não ir pra cima. Essas camisetas maravilhosas, com manga longa, com gola V, oversized. Você tem gola polo, você tem Harley Core. Você tem tudo de bom para que você possa trazer tecidos melhores pra sua vida. Essa é a hora de parar de ficar usando roupa ruim, roupa áspera, roupa aí que... Sabe, que incomoda. Insider pode ser usado pra dormir. Eu só durmo de Insider. Eu boto minhas Insider de manhã, durmo de Insider. Aí eu acordo com a Insider toda amarrotada, que eu dormi por cima. E aí eu faço escovar os dentes, renovo o desodorante, saio de casa às vezes. A roupa já desamassa, tá cheirosinho. Cara, Insider é vida. E este mês de aniversário da Insider é a chance de não só renovar o seu estoque, aumentar suas roupas da Insider, conhecer roupas novas, talvez atualizar o tamanho. A gente sabe que você engordou e emagreceu esse ano.
pegar roupas aí com tamanho diferente, ou conhecer pela primeira vez esse tecido maravilhoso, malacói, maciozinho na sua vida. Vá aqui na descrição, usa o cupom Teologia e vem com a gente trazer o malacói pra sua vida. Seja malacói! Não seja malacói, porque aí se você aplica a pessoa, o domínio semântico é outro, mas tenha roupas malacói, que aí é aprovado pelo Deus vivo. Roupas malacói são roupas macias, porque esse é o domínio semântico da palavra malacói. Quando se aplica a pessoas, fala de sexualidade. Quando se aplica a objetos, fala de maciez. Você não pode chegar à conclusão de que porque uma palavra tem um domínio semântico diferente, dependendo da sua aplicação, que essa palavra vai significar a mesma coisa para as duas coisas. Malacói aplicado para um objeto, para uma roupa, não significa que aquele objeto pratica atos homossexuais. Assim como o termo malacói aplicado para uma pessoa não significa que a pessoa é macia, tem uma pele gostosinha de pegar. Ah, Iago, mas será que quando o malacói é aplicado para uma pessoa não seria uma metáfora de maciez? Uma metáfora para, sei lá, covardia ou fraqueza? Bom, poderia ser se esse fosse o uso, mas não era. A metáfora de maciez, a ideia de malacói, quando era aplicado a indivíduos dentro do grego helênico, se referia especificamente à homossexualidade dentro dos moldes que a gente está discutindo aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá, como é que ele vai chegar a desenvolver esse argumento. Roupa, por exemplo, pode ser malacói, uma roupa de seda. E aplicada a questões morais, ela tem o sentido de libertinagem, lascividade e imoralidade sexual. Não é esse o sentido. O sentido é homossexualidade passiva. O sentido é esse, não é de libertinagem. A gente conferiu aqui os 2 melhores léxicos nesse sentido. O BDEG, especificamente, discute a literatura helênica de forma muito completa. Ou seja, ela também é aplicada a pessoas heterossexuais para condenar a sua indisciplina. Onde o termo malacói é aplicado a pessoas heterossexuais para condenar a sua indisciplina. Esse argumento ele levantou, espero que ele possa provar isso, porque vai contra o modo como os principais léxicos do Novo Testamento e da literatura helênica secular lidam com esse termo. E aí você vê que não tem a ver com a sexualidade da pessoa, mas com a imoralidade sexual, independentemente da sexualidade. Certo. Então, se ele faz uma declaração forte dessa, que vai contra os principais léxicos, eu espero saber qual léxico ele vai usar para defender essa ideia. Vamos ver. É interessante, por exemplo, que Lutero, quando ele interpreta esse texto, ele pega a ideia de malacói ser algo delicado, assim como um tecido pode ser delicado e fácil de romper, e interpreta que é uma pessoa que tem a fé fraca. Nossa, mas Lutero foi um exegese ruim dessa? Agora eu quero ver. Eu só acho fácil aqui na internet. Lutero traduziu 1 Coríntios 6:9 como como menino molestador. Ó, tem um livro aqui que discute Lutero. Vamos ver. O Lutero permanece indefinido e problemático. O primeiro problema é a própria palavra alemã. Era um neologismo que combinava menino e abuso, assim como arsenokoitai, qual certamente combinava os termos koiné para homens e cama. Consequentemente, o termo não é ouvido dentro dos primeiros léxicos como os de Dasypodius, Mahler e Serranus. A ideia talvez fosse de pedofilia, segundo Lutero. Seria menino assediador, literalmente. Que aí seria para arsenokoitai. Aqui eu não tenho nada sobre o malacói do Lutero. Estou tendo que ler alemão de improviso aqui, como se meu alemão fosse bom bastante pra isso, mas tá aqui, ó. Lutero usa Verschlinger para malacói, que literalmente seria o mal. Traduz malacói como mal. Assim, estou analisando aqui de orelhada. Um livro interessante para ser lido. Aí vou ter que ler esse livro para poder conferir o que ele tá dizendo como verdadeiro ou não. Mas é um livro Trial of Translation, uma examinação de 1 Coríntios 6:9 nas Bíblias vernaculares do período moderno primitivo, escrito por Adam Weering, onde ele discute tradução exclusiva de Lutero. Tá aí um material pra fazer o fact-checking do que o cara tá dizendo. No fim das contas, não é o argumento em si, porque dizer como Lutero traduziu não ajuda em nada. Lutero traduziu de tal jeito. Não sei qual é o grande argumento nesse sentido, qual é a grande questão aqui de fato. Mas sim, Lutero não era o maior conhecedor de lexicografia bíblica do mundo, tá? Lutero era bom de grego, com certeza, mas hoje a gente tem recursos muito melhores pra discutir do que discutir a tradução que Lutero fez. Eu não sei por que ele tá usando isso como argumento. Ele deveria ir pras fontes primárias e discutir como o termo era usado dentro do contexto patrístico, que é o que os léxicos fazem, certo? E os léxicos trazem o melhor compilado desse tipo de uso. O BDEG faz isso com primazia ao referenciar o uso daquela palavra nos vários contextos helênicos. Era o que ele devia estar fazendo aqui. Espero que ele faça em breve, porque citar Lutero tem peso argumentativo quase zero aqui. Ou seja, uma pessoa que é muito delicada em sua crença a Deus e qualquer coisa faz ela se afastar de Deus. Olha, eu queria muito achar um texto helênico que use malacói nesse sentido, de alguém que tem uma fé fraca. Eu faz um tempo que eu não faço essa pesquisa. Eu fiz essa pesquisa para o nosso vídeo sobre homossexualidade. Você pode ir lá se você quiser uma argumentação longa se a escritura trata a homossexualidade como pecado ou não. É um dos vídeos mais vistos da história desse canal. Nem sei quantos, tem centenas de milhares de visualizações. É um dos vídeos mais vistos mesmo, é um ótimo vídeo, é excelente argumentação. Trabalhei com muito cuidado naquele vídeo. Ele permanece lá intocado sem quem possa refutá-lo.
porque é um vídeo muito bem feito. Quem tentou refutar esse vídeo só falou besteira. Você pode pesquisar na internet, ver e comparar o peso do argumento. Faz muito tempo que eu não faço pesquisa, mas se minha memória não me falha, eu não vou ter nenhum texto helênico usando Malacói nesse sentido, tá? E Lutero é o predecessor de todas as igrejas evangélicas. Ah, não sei, viu? Lutero é o predecessor de todas as igrejas evangélicas. Pra mim, a minha igreja cristã começou com Jesus, tá? Lutero foi quem começou a ruptura com a hegemonia católico-romana do período primitivo, mas aí é outra conversa já. O outro termo, arsenokoitai, literalmente é a junção de duas palavras. Arseno, homem, koitai, que é quarto ou cama. E ele muito raramente aparece em outros textos. E não há um acordo geral sobre o significado dela, porque é homem, cama, e não há muito contexto em outros textos para você tentar entender o significado real. Não, essa informação é claramente falsa. Primeiro, você não pode definir o significado da palavra baseado só nessa junção de palavras, tá? Essa junção de palavras tem uma utilidade, mas não é assim que você define o que uma palavra significa. Você não pode pegar uma palavra, partir ela ao meio e tentar dizer o que a palavra realmente é. Exegese é melhor do que isso. Mas você tem outros usos no contexto helênico dessa palavra. Ela pode não aparecer muito na escritura, mas ela é usada na literatura extra-bíblica e a gente pode ter noção sobre o significado dessa palavra dentro dessa literatura principalmente, tá? Mas de maneira geral, se entende que se trata da ação de um homem numa cama penetrando alguém. Então a primeira coisa não se aplica a mulheres. Então você não tem referência nenhuma na Bíblia para condenar a homossexualidade de mulheres. Não, aí forçou bonito, hein? Você não tem referência nenhuma na Bíblia para condenar a homossexualidade de mulheres. Aí você vai em Romanos 1:26 vai dizer: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Então você tem mulheres trocando o uso natural do corpo, homens trocando o uso natural do corpo, aí é uma referência à homossexualidade tanto masculina como feminina. Dizer que não existe em lugar nenhum da escritura, isso é um exagero, tá? Não tem. Romanos vai citar mulheres muito claramente. Eu concordo que a palavra arsenokoitai é uma palavra masculina, referência específica para homens. Mas não é o único texto bíblico sobre homossexualidade. Os usos normais de arsenokoitai falam de homens penetrando outros homens, de forma geral. Não é uma palavra específica para o que eu sei onde é que ele vai chegar, que é pedofilia. Não é necessariamente nesse sentido. Segundo lugar, é um homem penetrando quem? Em qual situação? E aí, quando tratavam dos arsenokoitai, os críticos sociais da época condenavam a exploração, desigualdade, abuso e libertinagem sexual, especialmente de homens que raptavam meninos jovens para serem escravos sexuais. Então, se minha memória não me falha, as palavras pra isso eram diferentes, tá? Você tinha outras palavras gregas pra isso. Eu preciso que ele prove o ponto dele, mostrando os léxicos que apontam pra esse caminho. Ou seja, não se trata da condenação de uma relação consensual entre dois homens, mas de um homem adulto que tinha um escravo sexual menor de idade. Certo. Qual é a base pra isso? Esse é o grande ponto. É muito fácil dizer. Entendeu? Gaia-frânia, sabe? É muito fácil dizer. Você chega e diz, isso aqui é gaia-frânia. Aqui, na verdade, é pedofilia, não é homossexualidade. Beleza, prove. Pra provar, você abre os materiais lexicais pra mostrar, através das referências, da análise da palavra, dentro do contexto, dentro da sua morfologia, dentro do seu uso comum, a pragmática da linguagem, pra chegar a essa conclusão. Quem faz essa catalogação são os materiais lexicográficos. São os léxicos. Qual é o léxico que aponta pra esse caminho? Nenhum, certo? É muito fácil ele declarar isso sem poder provar isso. Então, o problema não é a sexualidade da pessoa, mas o abuso sexual. É o mesmo que acontece com o texto de Sodoma e Gomorra. As pessoas olham para aquele texto dos homens que chegam e querem abusar, dos dois homens bonitos que chegaram, e entendem que o problema é homossexualidade, sendo que o problema é um abuso coletivo de um grupo de homens contra dois homens. Então, mas não só, tá? Também existe a homossexualidade como parte do comportamento que é condenado acerca de Sodoma e Gomorra nos profetas. Você pode ver isso lá no nosso vídeo sobre homossexualidade, a gente discute Sodoma e Gomorra e lida com essa argumentação também de que, na verdade, o problema de Sodoma e Gomorra era desigualdade social, né? Muita gente argumenta que o problema é esse, eles não cuidavam dos pobres, né? Não é o caso, você pode ver lá no nosso vídeo se você quiser. Tudo isso fica muito mais quando você vê a importância que Paulo dá em sua carta para esse embate entre cultura grega e cristianismo. Paulo fala sobre estolado em 2 dos capítulos da carta, ele fala sobre dinheiro em outros 2 capítulos, ele fala sobre divisão e união entre pessoas em 6 capítulos, e em 10 capítulos da carta ele fala sobre o embate cultura grega versus cristianismo. Paulo não está condenando duas pessoas adultas que têm uma relação consensual. Ele está condenando a imoralidade pessoal
independente de sexo, gênero e sexualidade. E essa tradução para homossexuais faz ainda menos sentido quando você percebe que a palavra homossexual foi inventada no século XIX. Mas as palavras... Ah, não, agora me pegou, viu? Esse agora, oxa, que argumentaçãozinha safada também essa agora, viu? Porque com todo respeito, eu tô, assim, você sabe que eu não sou, eu só pego pesado com quem eu julgo que merece. Não acho que esse rapaz merece, não. Mas, olha, é um argumentozinho safado esse, viu? Porque você tem palavras em grego pra descrever homossexualidade. As palavras existem. Quer dizer que a homossexualidade só surgiu no século XIX? Quer dizer que só surgiu no século XIX, a homossexualidade. Ou ela existe desde quando o mundo é mundo? Existe desde muito tempo, né? A homossexualidade. Quer dizer que os povos não descreveram, não tiveram uma palavra pra descrever homossexualidade ao longo de toda a história? Você acredita realmente nisso? Esse é um argumentozinho michuruca, viu? Cá entre nós, de todos os argumentos michurucas já citados aqui, esse é o mais michuruca. Como que ela vai estar na Bíblia? O texto do Novo Testamento não condena a homossexualidade. Então, se você quiser continuar sendo homofóbico, pelo menos assuma. Então, tá errado, tá tudo errado, tá? A argumentação é fraca. Ele não prova nenhum dos argumentos que ele dá. Ah, Iago, mas é só um TikTok. Dá pra fazer vídeo longo no TikTok. Dá pra fazer vídeo longo, dá. É só ele explicar. Tá aqui o léxico, tá aqui a fonte grega, tá aqui a análise dos textos tal, leia o autor tal, tá aqui o artigo tal. Aí beleza, a gente vai no artigo, lê e confere. Não tem um único peso argumentativo que ele tá dizendo aqui. Que isso é um problema seu. Porque a Bíblia você não pode mais usar. Difícil, viu? Difícil. Fraquíssimo. Ruim. Se esse é o nível da apologética pós-cristã, olha, cada dia mais estaremos mais firmes no cristianismo tradicional. Lembrando, pra depois ninguém tirar nada de contexto, tá? Tem que tratar mal os homossexuais? Não. Tem que, vamos lá, expulsar meu filho de casa porque ele é gay? De jeito nenhum. A gente trata as pessoas com respeito, com amor, com carinho, mas você não pode pegar a Bíblia e tentar fazer a Bíblia dizer uma coisa que ela não diz, através de adaptar os textos a um cenário cultural e a uma vontade do leitor e do intérprete. Não é assim que a gente lida com o texto do Novo Testamento, tá bom? Lembrando, mantenha os comentários aqui embaixo, saudáveis e maduros. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e enchê-los de graça e de misericórdia a cada dia. Esse é o 2 Dedos de Teologia, a gente tem vídeo todo dia aqui nesse canal, então não deixe de assinar as notificações, se inscrever para poder ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Aproveita o link aí na descrição para aproveitar esse mês de promoções especiais na Insider. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.